Olá, meu nome é Gabriel Floriana, eu sou aluno do 10º período do curso de Direito do GB de Barra do Piraí e eu sou monitor da matéria de Direito Civil 1, que hoje é tida pelo 4º período aqui da universidade, da nossa grade. Essa é a segunda aula. Na primeira aula a gente trabalhou conceitos introdutórios do direito das obrigações, que é essa nossa matéria. Nós entendemos um pouco ali sobre o credor, o devedor, o objeto, os elementos e requisitos que fazem parte dessa relação obrigacional. E hoje a gente passa a falar especificamente de algumas classificações. Nós vamos entrar nessas classificações dentro do direito das obrigações, que são várias. Nós vamos falar hoje das classificações quanto ao conteúdo, e aí obrigações positivas e negativas, como obrigações de dar, de fazer e de não fazer. Mas, inicialmente, eu quero trazer aqui a obrigação propter rem, ou obrigação própria da coisa. E aqui a gente entra em uma obrigação mista, porque nela a gente não trabalha só o direito das obrigações, mas também o direito real, que é o direito das coisas. Aqui a gente tem que existe uma obrigação atrelada a uma coisa. Vamos dar um exemplo que desde quando eu estava no 4º período foi o que mais fez sentido para mim, que foi o do IPTU. A pessoa que é titular, que é proprietário, que é possuidor daquele imóvel, de um imóvel registrado, esse imóvel vai ter cobrado o IPTU. O município ele faz a cobrança do IPTU. Não importa quem seja o titular. Se a titularidade muda de um dia para o outro, a cobrança do IPTU continua para o novo titular daquele imóvel. Então a gente consegue ter a ideia de uma obrigação, e aí aqui a gente fala do direito real, porque as coisas que envolvem posse, propriedade, isso tudo é regulado pelo direito real, que será visto em períodos mais avançados. Mas o que interessa pra gente aqui agora é que, nesse sentido, esse imóvel ele tem uma obrigação atrelada a ele, que é a da cobrança do IPTU, e que deverá ser exercida por quem quer que tenha a sua titularidade. Quando a gente fala de direito das obrigações, o foco ele é nos sujeitos. O foco ele é nas pessoas, nas partes que compõem aquela relação obrigacional. Delas é a obrigação e parte delas. Aqui não, aqui a obrigação vai partir do bem. Aqui a obrigação ela vai partir do imóvel, no caso do exemplo que a gente viu. É uma obrigação propter rem, uma obrigação que é própria da coisa. Entrando então na classificação das obrigações quanto ao conteúdo, a gente tem a obrigação que é positiva e a obrigação que é negativa. Obrigação positiva é quando o seu conteúdo ele envolve um ato. As partes, no caso os devedores e os credores, eles se envolvem em uma situação em que é necessário um ato, é necessário fazer alguma coisa, dar alguma coisa. Então, a gente tem aí essas obrigações de dar e de fazer como exemplos de uma obrigação positiva. Enquanto na obrigação negativa, ela envolve o abster-se de fazer alguma coisa. Envolve uma omissão. A gente tem aqui a obrigação de não fazer, que nós veremos ao final. Na obrigação de dar, a gente tem duas possibilidades. Obrigação de dar uma coisa certa e uma coisa incerta. Mas aqui é interessante a gente se dar conta de que o objeto aqui nesse caso vai ser sim um bem, vai ser uma coisa, tá? Porque pode ser certa ou pode ser incerta, conforme a gente vai verificar. A obrigação aqui, ela vai ser cumprida a partir da tradição dessa coisa. Tradição é uma palavra que a gente precisa sempre associar à entrega, tá? A entrega, nesse caso, é que vai demonstrar o cumprimento daquela obrigação. Sendo uma coisa móvel, ou, se for um imóvel, será ali a alteração do registro, a transmissão daquele imóvel, que também é lido como uma tradição, como uma entrega, caracterizando, então, concretizando ali, na verdade, o cumprimento da obrigação de dar uma coisa. Quando a gente fala de dar coisa certa, a gente está falando de um bem, móvel ou imóvel, que está individualizado, que é determinado, voltando naqueles elementos da relação obrigacional. A gente tem, né, que o objeto ele precisa ser determinado ou determinável. Na coisa certa, esse objeto ele é determinado. A gente tem um bem específico, caracterizado, e esse bem ele vai ser o objeto dessa dívida. O credor dessa coisa, quem tem que receber esse bem,
essa coisa, ele não será obrigado a aceitar coisa diversa daquilo que for pactuado. Por isso, a importância da determinação do objeto na obrigação de dar coisa certa. E nessa obrigação, especificamente, a gente precisa falar sobre o inadimplemento. Quando ele se apresenta? A gente tem as situações de deterioração e perecimento, que são válidas tanto nas situações em que são de dar coisa, como de restituir coisa. E a gente vai ver isso agora. Deterioração e perecimento. Qual a diferença? Deterioração é parcial, enquanto perecimento é total, tá? É a perda total desse bem, desse objeto, enquanto que a deterioração vai ser só em partes. E aqui, para a gente determinar o que acontece quando algo se deteriora ou perece, a gente precisa analisar o envolvimento do devedor daquela coisa. A gente precisa saber se ele agiu com culpa ou se ele agiu sem culpa. Se, no caso da deterioração, que é parcial, isso tiver acontecido, essa deterioração tiver acontecido sem a culpa do devedor, do bem, a gente tem a possibilidade do credor, ou ele aceita esse bem deteriorado e aí pede um abatimento, ou então a gente tem ali a extinção dessa relação, dessa obrigação com a devolução do valor. Se, por outro lado, na deterioração houve o elemento da culpa desse devedor, a gente tem, assim, a possibilidade também de aceitação com o abatimento do preço, só que a gente tem um adendo quando esse credor ele resolve extinguir. Ele vai extinguir, ele vai pedir a devolução do valor, só que ele também terá direito a perdas e danos. No perecimento total, a gente não tem as possibilidades de aceitação, porque agora esse bem, esse objeto, ele pereceu totalmente, não existe mais. Não tem como mais restituir, devolver esse bem, esse objeto, essa coisa. Então, o que a gente tem aqui no perecimento é que quando o devedor ele agiu sem culpa, extinta a obrigação. Agora, quando ele age com culpa, no perecimento da coisa, aí, além da extinção, o credor da coisa ele também vai ter o direito de pedir perdas e danos. Quando a gente está falando de restituição, o direito à restituição em casos de locação, em casos de empréstimo dessa determinada coisa, a gente tem também situações em que haverá deterioração ou o perecimento. Então, na restituição, a deterioração parcial ali da situação, se ela ocorre sem a culpa do devedor, daquele que está com a coisa, o credor, então, ele vai ter que receber no estado que se encontra sem direito a perdas e danos. A coisa pereceu para o dono, infelizmente. Agora, em uma situação em que houve a culpa do devedor, daquele que deverá restituir o bem, o credor ele vai receber no estado em que estiver o bem, mas ele terá direito também a perdas e danos. Quando a gente está falando agora sobre o perecimento, que é o total, o perecimento é a perda total daquela coisa. Se não houve a culpa por parte daquele que deve restituir a coisa, mesma coisa, vai extinguir ali a obrigação. Aqui não tem a possibilidade de aceitação no estado em que está, porque foi perdida essa coisa, né? Pereceu. Agora, quando há a culpa, direito a perdas e danos. Saindo da coisa certa, a gente entra na obrigação de dar coisa incerta. Aqui, tratando da coisa incerta, a gente vai voltar lá naquela discussão sobre o objeto, que ele deve ser determinado ou determinável. Aqui, pelo menos determinável. A gente vai ver que nessa obrigação, ao contrário da obrigação de dar coisa certa, em que a gente caracterizou e individualizou aquele objeto, aquele bem, aqui na coisa incerta não. A gente só vai trabalhar com o gênero e a quantidade. Essas são as informações na hora da contratação, na hora da pactuação da obrigação de dar coisa incerta. A gente tem, então, uma situação em que existe um universo de coisas, e aí, dentre essas coisas, vai ser escolhido, em regra, é o devedor dessa coisa incerta, é quem escolhe. Ele faz a concentração, ou seja, a escolha de um desses bens em favor do credor da coisa. O Código Civil, ele veda que o devedor, ao fazer isso,
ele se utilize de má fé para escolher ali aquele bem dentre os demais que tem menor valor. Então, isso não pode acontecer, tá? Agora, a partir do momento em que esse devedor ele escolhe esse bem ele passa a ser individualizado. Então a gente tem que a obrigação da coisa certa se converte em uma obrigação de dar coisa certa. Entrando agora na obrigação de fazer, que também é uma obrigação positiva, a gente não está falando mais de um objeto que é ali uma coisa, um bem palpável, um imóvel, um bem móvel. A gente está falando, na verdade, de uma atividade. Fazer alguma coisa, fazer algum ato, uma atividade, que seja ali o objeto da contratação, o objeto da obrigação. A gente pode ter um exemplo claro da diferença ali entre colocar o foco no bem, na coisa, e colocar o foco na atividade. Quando a gente usa o exemplo de uma cirurgia de implante, por exemplo, tá? Implante de silicone. Quando a gente pensa apenas ali no produto que vai ser utilizado, ele não faz tanto sentido. Porque é necessário que tenha alguém, é necessário que tenha um cirurgião fazendo o procedimento para a aplicação daquele produto, para o implante daquele produto. Sem essa atividade do profissional, aquele produto por si só, que utilidade ele vai ter ali para quem está contratando, para quem é parte dessa relação obrigacional? Nenhuma. Por isso é importante o foco na atividade exercida, não só na coisa. Quando a gente fala da obrigação de fazer, nós entramos aqui no critério da pessoa que é o devedor da obrigação. Porque existem obrigações que são fungíveis e obrigações que são infungíveis. A fungibilidade é a possibilidade de uma substituição. A gente pode explicar como a possibilidade de uma substituição da pessoa que vai realizar ali aquela obrigação. Então, quando eu preciso de alguém para fazer um serviço aqui em casa de obras. E aí, essa pessoa que eu contrato, ela trabalha com mais 2 pedreiros. No dia que eu precisei, ela não pôde vir, mas os outros vieram e fizeram. Essa é uma obrigação fungível. Outras pessoas podem fazer, terceiros podem fazer, não personalíssima ou infungível. A obrigação infungível ela leva muito em consideração a pessoa que está fazendo, aquela personalidade. Então, no exemplo da cirurgia, é o médico que eu pesquisei por anos e que eu conheço o trabalho dele. Então, um pintor famoso, e aí eu quero uma obra que seja dele. Essa é uma obrigação que ela é personalíssima. A obrigação infungível ou personalíssima, ela, se não for cumprida pela pessoa, ela vai caracterizar inadimplemento. No caso de inadimplemento aqui, o credor, então, ele pode forçar sua obrigação através de via judicial, então extingui-la com perdas e danos. No caso de uma obrigação fungível, esse credor, ele pode também forçar a execução, e aqui entraria multas e demais encargos. Mais uma outra possibilidade que ele tem é de fazer com que terceiro realize a atividade que deve ser realizada à custa daquele inadimplente que deveria ter feito, mas não fez. Por fim, a gente entra na obrigação de não fazer. Aqui, o adimplemento, ou seja, o cumprimento dessa obrigação, ele é atingido quando aquela parte deixa de fazer alguma coisa. O que a gente quer aqui é a omissão. É a abstenção do devedor. Exemplo, sigilo. A gente tem uma situação, um sigilo, em que uma pessoa, avançada a outra, fica impossibilitada ali de falar alguma coisa, de passar alguma informação para frente. O sigilo é um exemplo muito útil e que esclarece bastante a obrigação de não fazer. O inadimplemento na obrigação de não fazer acontece quando essa pessoa faz. Quando, no caso do sigilo, essa pessoa conta para outros o que não deveria. Aqui, a gente tem algumas atitudes que podem ser tomadas, como, se der tempo, pedir para desfazer isso, obrigar no desfazimento dessa situação, ou então extinguir a obrigação e pedir perdas e danos. Esses são os pontos principais acerca da classificação das obrigações pelo conteúdo, quanto ao seu conteúdo. E a gente volta na próxima aula trazendo mais alguns conceitos e mais algumas classificações. Um abraço.